Um episódio intenso e cheio de revelações que mudaram tudo, isso é o que podemos dizer do segundo episódio da quinta temporada de Felizes para Sempre, que tá passando, né, infelizmente só lá nos Estados Unidos, ainda sem data para chegar por aqui. Um grandíssimo destaque para nossa querida brasileira aí da franquia, né, a Jess, que já começou a ver o lado Norman Bates de Sr. Coates. Como eu já tinha prometido, vou falar aqui também sobre a segunda parte do episódio anterior, né? E quem perdeu o outro vídeo, inclusive, volta lá para assistir. Sem enrolar, bora logo aí para esse resumão. Mas antes de começar o vídeo, você já faz parte do nosso clube de assinaturas? Você pode participar a partir de R$5 por mês e ter acesso aí a conteúdos exclusivos, incluindo um curso, né, para pequenas empresas aí aprenderem a se destacar, né, nas redes sociais. Inclusive esse curso já tá rolando lá dentro, bem maneiro, né? Os membros do Apoia-se também vão poder votar na pauta do vídeo do clubinho. Essa votação começa essa semana, vão aparecer lá no nosso Instagram e muito mais. O link tá aqui na descrição, deixa o seu like aqui também e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. A Larissa e a Carmen foram tentar fazer ali um peru, né, pra já irem aprendendo pro dia de ações de graças. E aí a Lari tava contando, né, pra Carmen que tava bem preocupada aí com o visto dela, que ela ia tentar, né, aplicar pro Green Card, mas estava com medo por causa das acusações aí que ela teve. A Carmen disse que tava mais otimista do que ela, porque não era algo tão grave assim, né, como um assassinato ou um roubo. De volta pro Andrei, ele convidou todo mundo lá pra Moldávia, né, como eu tinha falado. A família ficou meio surpresa, até porque o evento seria dali a um mês e estava perto demais para fazer uma viagem para a Europa. A mãe da Elizabeth disse que isso era bem complicado, mas a filha disse que para poder batizar Lolo, eles teriam que estar casados, né? E isso era muito importante pro Andrei. Olha, essa temporada tá virando jogo para todo mundo, porque a família de Elizabeth ficou mais chatinha do que o próprio Andrei, acredite você. Eles começaram a falar aí que o casamento das outras meninas foi programado, né, com um ano de antecedência, que ninguém sabia nada sobre a Moldávia, né, e que lá também era o lugar mais perigoso do mundo. Aí o Andrei finalmente virou uma pessoa sensata e disse pra eles que os americanos deviam olhar mais o Google, né, já que eles nunca vão pra lugar nenhum fora dos Estados Unidos. Falou mentira? Não. A gente ri quando o pai da Elizabeth disse que estava preocupado mesmo, era porque eles estavam planejando, né, um evento extravagante. Aí diz o seguinte, abre aspas, eles já me pediram socorro várias vezes, espero que eles não contem comigo dessa vez, fecha aspas, inocente, né? Mudando de assunto, lembra que o Coach estava ali planejando sair escondido para namorar, né? Pois é, ele foi lá para Chicago encontrar com nossa queridíssima amiga aí, Jess. E aí a Debbie já estava ali desconfiadíssima depois de fazer, né, umas perguntinhas ali e ver o filho dar aquela embolada, né, aquela embromadinha para poder responder. Talvez você já até tenha visto aí alguns memes também por aí. A Jess chega no encontro toda trabalhada ali no saltão, né, vestido preto, e vai direto ao ponto. O Norman Bates tenta dar uma de bobo, dizer que não sabe como namorar, e aí a Jess já avisa logo que brasileira, meu filho, brasileira não se importa em beijar e até furunfar no primeiro encontro não. Na live que eu fiz com a Yasmin lá do canal Brasil na América, a gente comentou inclusive mais sobre essa cena, então vou deixar o link aqui pra vocês, né, assistirem depois. Enquanto isso, lá em Utah, o pai da Kalani resolve colocar as coisas em ordem dentro de casa. O Asuelo não estava gostando muito de ter os sogros ali por perto, porque segundo ele, né, agora ele não era mais o homem da casa. Porém, a gente sabe muito bem que é porque eles estão vendo ele ficar sem fazer nada e estão dando uns coió no coitado. Presta atenção aí nessa fala do Lô, abre aspas. Quando eu conheci o Asuelo, eu tive dúvidas de que ele ia poder tomar conta da família. Quando ele engravidou minha filha, de novo, ele me disse que ia tomar as rédeas e ser um homem, mas ainda tô esperando, fecha aspas. Ele que tinha sido um saco na temporada anterior, né, você concorda? Pois é, foi ter uma bela de uma conversinha ali sobre responsabilidades com seu genro. O pai da Elizabeth bem que podia aprender com isso daí, né? Pois é, eu disse que o cara vira, ele disse, né, na verdade, que ou o cara vira pai de família 100%, ou então ele vai ter que arrumar um problema aí que ele não vai gostar. De volta a Larissa, vamos para aquela cena em que ela pede dinheiro lá pro pai dela, né, baita de uma coé, e que causou muita polêmica também lá na gringa, porque ela tinha feito aí todos aqueles procedimentos, né, estéticos,
E aí me pede $5.000 pro pai, né? Ficou feio. Nas redes sociais ela disse que isso aí vai ser explicado mais pra frente, então vamos ver. Ela teve que arrumar essa grana aí emprestada porque ela já recebeu a correspondência dizendo que se ela não conseguir dar entrada, né, pra conseguir outro green card, ela vai ter que ir embora do país. Vocês lembram que a Angela deu um berro porque o telefone do Michael tocou também, né? Então, ela continuou a fula da vida lá, porque ele colocou um toque especial, né, pra um certo contato lá. E aí ele não tem um toque assim nem pra ela, né? Então ela achou estranhíssimo. Só que ele ligou de volta pra ela pra poder explicar que era coisa do mecânico que tava chamando. E aí na verdade colocou esse toquezinho, né, no telefone ali meio que pra todo mundo. E aí ela fala na cara do Michael que vai aceitar a sugestão da Skyla sim e vai procurar um advogado pra poder saber como funciona o divórcio na Nigéria, caso isso aconteça. Seguindo pra Elizabeth e pro Andrei, os dois começaram a brigar ali dentro do carro, porque ele simplesmente anunciou o casamento pra todo mundo, né, sem falar com ela primeiro. Aí Dona Libby pergunta com que dinheiro que eles vão fazer essa cerimônia, e o marido diz que, relaxa, na tradição é o pai da noiva quem paga tudo, então tá, tranquilex. Inclusive ele disse que vai pagar também pelo casamento da filha deles, né, no futuro, coitada, vai casar no puxadinho, né, fia? Mas enfim, com aquele jeitão delicado, né, feito Shrek, ele ainda disse que a Elizabeth tem que ir lá botar a cara pra bater e pedir esse acoé aí, porque o pai pagou a festa das outras irmãs, né? Então tem que pagar o dela também. Enquanto isso, Coach Norman Bates tá lá com a Jess e aí ele conta pra ela que não falou pra mãe, né, Dona Debbie Norman Bates, sobre a Jéssica. Ela ficou meio chate porque ele falou que tava saindo com os amigos, né? E deu a entender que não contou pra Debbie só porque ela era brasileira, como, né, Dona Lari. O segundo episódio continua com os dois, agora dentro de um quarto lá de hotel, né, em Chicago. Claro que o assunto é o fato dela não ter surgido nas conversas do clã da família Bates. E aí a Jéssica dá um ultimato ali pro boy e diz que ele terá, né, de contar pra mãe que tá namorandinho outra brasileira sim. Norman Bates diz às câmeras que tá com medo de Dona Deb dizer que ele não tá preparado pra poder namorar de novo. Sem comentários, né? Acredite você, Coach perguntou se ela já tinha saído com outros caras nesses 6 meses, né, que a Jéssica tava ali nos Estados Unidos, e ela disse que, meu amor, pegou foi geral, jogou água e passou o rodo, inclusive certíssima. Aí Norman Bates ficou boladão com essa história, e aí nossa ruiva sensata disse o seguinte, abre aspas, mas você também tem um passado antes de mim, né, foi tudo antes de você, fecha aspas. Depois disso a gente vai lá pra outra brasileira, né, a esposa de Paulão, da Encruza, Karine Corajosa. A família tava lá no meio daquela bagunça pós-apocalíptica, que era o apartamento deles lá em Manaus, e aí se organizando, né, pra poder se mudarem de vez lá pros Estados Unidos, né, a terrinha lá de Seu Sam. Uma novidade é que Karine, por incrível que pareça, começou a dar aquela entrevista ali pra câmera falando umas coisinhas em inglês. Aí já tinha também um ano, né, que Paulão tava vivendo em terras tupiniquins e nem falar oi, bom dia, cidadão sabia. Uma coisa interessante é que Paulão disse pras câmeras que todo mundo, né, vivia falando ali que Dona Karine tava meio que usando o marido só pra ter o green card, mas que na opinião dele, ela tava acomodadíssima ali no Brasil. Tanto que foi ele quem resolveu tudo ali da mudança, né? Realmente o inglês dela deu uma boa, uma melhorada aí, não, a gente não pode negar, porque eles estão conversando já de boas, sem usar o tradutor. E é em inglês mesmo que ela fala pro marido, abre aspas, tem uma ideia, você precisa de um emprego, você vai para os Estados Unidos, trabalha e eu e o bebê ficamos aqui. Não é um problema, fecha aspas. Trabalhar tu não quer não, né, mulher? Tá, Paulão fica ali meio assustado que ela não tá animada pra ir, mas faz questão de todo mundo ir junto, né, pra poder dar uma melhor qualidade de vida ali pra geral, especialmente pro Pierre. Mudando de assunto de novo, vocês lembram que eu falei no outro vídeo que o Asuelo ficava ali jogando vôlei, né, em vez de cuidar das crianças? Pois é, a criatura não me encontrou uma comunidade de samoanos lá em Utah e jogava com os conterrâneos. E pensar que a Kalani saiu da Califórnia pra ter paz, né? E se meteu aí numa fria dessa, né, menina? Coragem. O pior é que ele fica lá reclamando que não gosta de lavar roupa, de lavar a louça também, que isso é tudo coisa de trabalho da mulher. Mas vamos lá voltar para a história do casamento de Libby e de Andrei, que tá sendo super irônico com o chilique que a família dela deu.
Teve uma cena que repercutiu bastante lá nos Estados Unidos, que foi das mulheres amamentando ali os bebês, né, sem cobrir com o paninho. Dizem que isso aí foi de propósito, mas mesmo assim tá aí uma coisa legal, né? Lógico que elas foram reclamar e a Beck disse que olharam lá no Google e descobriram que a Moldávia é o lugar mais perigoso do mundo. Imagina se o Andrei fosse brasileiro, hein, colega? Eita, e morasse ali, ó, lá na QNL de Taguatinga, Chaparral, Faixa de Gaza. Aí eu queria ver o que o Google ia dizer pra senhora. Quando elas questionaram quanto de dinheiro ela separou pro tal do casamento, a Elizabeth conta que o seu marido, né, na verdade quer que o papai banque tudo, né, e que ela peça ali pra ele. Na prática, a Libby tá falando mal de todo mundo pelas costas, ou seja, só botando um pouco mais lenha aí nessa fogueira. A cunhada dela e a Beck falam que muito provavelmente não irão. Partindo agora para Las Vegas, Dona Larissa aparece rapidamente nesse episódio, mais especificamente 4 minutos, e ela conta que deu entrada no Green Card e não sabe o que vai rolar, né? E vai ali para uma aula de pole dance, né, para espairecer. Ela brinca que até talvez vire uma stripper, né? Que um dia, quem sabe? Daí a amiga dela sugere que ela vá num encontro às cegas, né, com um amigo de uma amiga que ela arrumou, e aí ela topa e a gente vai ver no próximo episódio como foi esse rolê aí. Eu inclusive já vi e berrei do início ao fim. Larissa, gente, vida louquíssima, vocês não têm noção. Depois dela é a vez da Angela, que vai procurar uma ginecologista para poder ter uma opinião, né, médica ali nos Estados Unidos, se ela pode ou não pode ter mais uns filhos aí, botar minhas meninas aí no mundo. Daí ela conta que tá naqueles dias, né, e a médica, em vez de ficar empolgada, fica bem preocupada que isso seja um indicativo de alguma coisa muito grave. A doutora afirma que a americana não tem mais nenhum óvulo, mas que ela poderia ficar grávida, né, a partir de uma fertilização in vitro. Só seria fisicamente mais complicado que o normal. A pior parte é quando a médica disse que o sangramento pode ter a ver com os fibroides e aí significar câncer no útero, né? Isso foi bastante preocupante. E com isso ela não poderia engravidar também. Em seguida, passamos para Tanya e Cindy, que eu apresentei para vocês, né, no vídeo de ontem. Aí quem perdeu, vai lá dar uma bizuiada para poder conhecer esse casal aí da preguiça. Eu falei que eles eram bem esquisitos, né? Então, Tanyão disse que depois de um acidente de carro lá que ela teve uma lesão bem séria no pé e que agora estava tomando banho a cada 4 dias. Força aí, viu, Cindy? Eles contaram que resolveram se mudar de Canérica, lá no Puxadinho, para um clima mais tropical, mas aí depois do acidente, eles decidiram só mudar mesmo de Puxadinho. Saíram do fundo da casa da mãe dela para poder ir para uma outra casa ali na mesma cidade. E aí, quando a mãe tava levando eles no caminhão para casa nova, né, ela descobre que o Cindy tem autorização já para poder trabalhar e ele precisa começar a fazer dinheiro urgentemente, principalmente agora que Tanyão tá machucado, não pode trabalhar. Ela com certeza tava com medo de sobrar pra ela, né, bancar aí essa brincadeira toda. Eu adoro que depois disso a Jess leva o coach lá pra sair com umas amigas dela, né, e aí elas ficam fofocando ali dele em português pra ele não entender mesmo. Nessa hora eu nem reclamo também que quase ninguém no mundo fale nosso idioma, né, que aí a gente fofoca tudo que a gente quer. As meninas começam ali a interrogar o Norman, né, mais ou menos o que as famílias americanas fazem com os estrangeiros também. E aí parece que o jogo virou, não é mesmo? Aí a Jess fala, né, que ela tem uma amiga dele que fica ligando toda hora, né, que é a tal da Vanessa. Inclusive no vídeo que eu fiz sobre quem é o coach de verdade, eu falo dessa mulher aí. Então, olha esse vídeo também. Diz o Norman Bates que ela é só uma amiga da academia. E aí uma das amigas da Jess pergunta: desde quando ele vai pra academia? Traga um troféu pra essa garota aí, por favor. Esse homem acha que pode fazer brasileira de palhaça, né? Brasileira, logo quem? O clima esquentou quando as meninas chamaram ali o casal pra poder ir pra uma balada, né, brasileira. E aí ele quis ir de volta pro hotel e ainda disse que a Jéssica não poderia ir com ele, sem ele, né, de jeito nenhum. Quando o Paulão entra em cena de novo, ele tá ligando pra mãe pra poder perguntar se a família dele pode ficar lá na casa dela enquanto quando eles voltarem para os Estados Unidos, porque ele não tem emprego, novidade, né? E nem um centavo no bolso. Aí a mãe fala que não pode porque a casa é pequena e porque ela sabe muito bem que ele vai se aboletar lá pro resto da vida. Aí a solução que ela chega, né, é de ela assim vai ajudar a pagar o hotel ali pra eles temporariamente. Um hotel daqueles mais baratinhos também, tá? Não é o Hilton, não. Mas vamos ao que todo mundo queria ver, que é a Elizabeth falando com o papai dela ali, né,
que ele é quem vai bancar esse casamento europeu. Aí o Chuck questiona por que eles estão nessa pressa toda, né, nessa sanha, e aí a Libby fala que é porque tá na idade de batizar Lolo e só pode fazer isso depois de casado lá na religião deles, que eu acho que é tipo esses católicos aí mais tradicionais, né? O cara, na verdade, fala que tá bem chato, porque ele queria, né, que o Andrei tivesse pedido isso, já que foi ideia dele. E o que a Elizabeth fez? Deu aquela choradinha básica, né, aquele draminha, e acabou dizendo que ele acabou dizendo que pagaria. Quem nunca, né? Fazer um draminha básico também pra conseguir um aqué. Continuando a história do coach da Jess, a Jess decide ir lá pro hotel com ele e é uma cena que dá vontade de socar a cara do coach. Ele diz pras câmeras, abre aspas, eu ganhei. E aí depois fica lá no carro dando sermãozinho, falando que o namorado dela, né, tá em Chicago e ela tem que ficar com ele. Não tem esse negócio de balada brasileira, não. Aí quando a Jéssica fala que não gosta de controle, ele responde que... Ele responde que ela só quer fazer o que dá na cabeça dela e que eles têm que fazer o que for melhor pro casal. Ah, se sou eu que escuto uma coisa dessa. As câmeras, a Jessica diz o seguinte, abre aspas, coach é um saco. Agora eu entendo por que não deu certo o casamento dele com a Larissa, fecha aspas. Como os americanos gostam de dizer, sinais vermelhos, né, menina? Voltando aí pro Cindy e pra Tânia, eles foram visitar a irmã dela, né? E aí o sul-africano disse que vai fazer sim a entrevista lá pra ser bartender num bar que tem ali pertinho da casa deles. Só que Tânia não ficou muito feliz não, porque ela acha que ele é meio... gosta de entornar a garrafa, sabe qual é? Meio beberrão. Então, ela já tinha falado isso na 7ª temporada, mas ele jura de pé junto que não tem nada a ver não. Lá na cidade do Cabo era permitido que o bartender, né, virasse ali umas dosezinhas no meio do trabalho também, mas diz ele que tá ciente que lá dos Estados Unidos não é assim não. E fora que teve uma história também de que ele quebrou uma cadeira no meio da balada ali porque ficou com raiva dos clientes, né? Tem vida louca. Para esse vídeo não ficar gigantesco, como ele já tá, eu vou falar sobre o quanto o Andrei pretende gastar aí nesse casamento da Moldávia e sobre o papo da Ângela com a mãe dela lá no próximo vídeo, tá? Então agora deu pra ficar aí mais animadinho com essa temporada, né? Já viu que o negócio babado vai ficar forte. Deixa aqui nos comentários o que você achou disso tudo. Antes de sair, por favor, deixe seu like, pelo amor de Deus, se inscreva-se no canal para poder receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, participe também do nosso Apoia-se e até a próxima.